Olha, vamos começar o Brasil Urgente Vale falando, infelizmente, da violência que nos assusta e um assassinato que chamou a atenção de toda a região nesse fim de semana. Afinal de contas, foi um colega nosso de trabalho, um jornalista, Geraldo Gonçalves Duque, o Geraldinho Duque. Ele foi morto a tiros quando chegava em casa na cidade de Potim. Sinais claros de uma execução. A família da vítima diz que ele era conhecido pelas ações sociais que realizava na cidade, que nada de valor foi levado, o que reforça a tese de que a morte do Geraldinho tenha sido uma execução. Quem foi para a cidade de Potim? Ele esteve lá hoje durante o final da manhã, o início da tarde, já retornou. Está na sede da Polícia Civil da região. É o nosso Luiz Eugênio Silva, nosso repórter aí, ó. Na zona sul da cidade já começou a chover. O Luiz Eugênio já está protegido com o super guarda-chuva da Band. Luiz Eugênio, boa tarde, seja bem-vindo. Você esteve lá na cidade de Potim. Traga para o nosso telespectador a informação, o detalhe. Você teve com a esposa que viu Geraldinho ser morto a tiros na porta de casa. Detalhe essa história pra gente, Luiz Eugênio. Seja bem-vindo. Excelente semana para você. Boa tarde para você também, Nicoline, a todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale. Que seja uma ótima semana para todos, mesmo com esse início de semana trágico, principalmente para os moradores da cidade de Potim. Nós estamos acompanhando o desdobrar dessa investigação, que abrange também aqui em São José dos Campos, onde fica a sede de investigações mesmo da Polícia Civil, o DEINTERUM, da Polícia Judiciária. Então, as ordens partem daqui e elas vão para as 39 cidades do Vale. Enquanto isso, as polícias ali da região estão investigando a cidade de Potim e também de Aparecida, Nicoline, que abrange a cidade de Potim nas delegacias ali regionais do fundo do Vale. O caso aconteceu no final do último sábado, já era quase domingo, faltava por volta de 5 minutos para meia-noite, quando a família chegou na casa deles, no bairro Chácara, num dos bairros lá da cidade de Potim. Eles chegavam na frente da casa deles, Nicoline, no momento que eles faziam sempre, né? Chácara Tropical, o bairro. Eles pararam o carro ali, como sempre faziam, chegando no trabalho, como você bem lembrou, ele era jornalista também. Então, ele trabalhava na região, fazendo notícias da cidade de Potim, entrevistava pessoas dali mesmo, prefeito, vereadores, e trazia informações para os moradores ali a respeito dessa pequena e pacata cidade ali da região, já passando de Pindamonhangaba, bem do lado de Aparecida. Eles pararam o carro como sempre faziam. Em frente da casa, o carro ficaria por ali mesmo, já que já havia outro carro na garagem, e eles deixavam o carro do lado de fora, por ser uma rua tranquila. Quando eles pararam o veículo, escutaram um barulho alto, a mulher se abaixou, a esposa dele se abaixou e escutou o barulho da janela se rompendo, e quando ela se ergueu, ela viu as motos, uma moto acelerando, com duas pessoas, dois homens, um na garupa e outro pilotando, e viraram a esquina mais próxima. A casa fica perto de uma esquina. Quando ela se deu conta, o marido caiu desfalecido sobre o colo dela. Aí que ela percebeu que a coisa era muito mais grave do que parecia. Imediatamente, né, devido ao barulho também, pessoas vieram ajudar, foi acionado o SAMU, mas eles mesmos encaminharam a vítima, o Geraldo, até o hospital, vítima de 61 anos, mas infelizmente ela já chegou sem vida por lá, Nicoline. O crime aconteceu na rua Eduardo Bianco, como eu falei, no Chácara Tropical, e a família, assim como a polícia, tenta entender a motivação desse crime, porque, como você bem trouxe agora também, a vítima era conhecida por fazer boas ações na cidade. Há mais de 10 anos, ele fazia uma campanha para arrecadar brinquedos para as crianças e também cestas básicas para famílias vulneráveis. Ele e a esposa faziam parte de uma comunidade evangélica e faziam essas ações na cidade, já eram conhecidos por isso, e ele tinha também essa rede de notícias pessoal na qual ele falava da cidade. No boletim, no histórico dele, constava apenas um registro trabalhista, um processo trabalhista, nada de tão grave, mas também havia um termo circunstanciado, que é um pré-boletim de ocorrência, podemos dizer assim, é um outro tipo de registro policial. O termo circunstanciado
de ameaça, que a polícia também vai estudar, também vai tentar entender se tem alguma coisa a ver com esse caso. Como você falou, nós acompanhamos desde o fim de semana, desde que soubemos esse caso, estamos acompanhando, passamos amanhã acompanhando esse cargo em loco na cidade de Potim, fomos até a delegacia, tentamos falar diretamente com a Polícia Civil, que nos informou que, por enquanto, não pode passar informações para não dificultar as investigações, até porque é um caso bem delicado e, como eu falei, difícil de entender as motivações que levaram à morte desse homem de 61 anos, Nicolini. Nós preparamos uma reportagem para explicar em detalhes para o pessoal de casa como tudo aconteceu e, claro, o andar das investigações. Vamos ver. Um crime violento e ainda sem explicação. A vítima, Geraldo Gonçalves Duque, de 61 anos. Ele chegava na casa em que morava, no bairro Chácara Tropical, em Potim, junto com a esposa, quando foi morto a tiros enquanto estacionava. 2 indivíduos em uma moto fugiram em seguida. Nicolini, foi exatamente aqui onde tudo aconteceu na noite de sábado, na rua Eduardo Bianco. A família estava chegando do trabalho e pararam o carro exatamente aqui, em frente à casa, como faziam há anos. O casal estava se preparando para descer do veículo quando a moto passou nesse sentido e disparou contra a vítima, Nicolini. Os carros, inclusive, passam a noite do lado de fora aqui, já que a região é bastante tranquila. Já havia um veículo na garagem e esse outro carro iria passar a noite aqui fora mesmo. Outros moradores da rua fazem a mesma coisa. Os veículos ficam do lado de fora, já que eles confiam na segurança aqui da região. Há uma câmera de segurança na casa, mas infelizmente ela não registrou o crime. Outras câmeras da rua podem ser úteis à investigação. Ao menos uma pode ter registrado o ataque e as imagens foram colhidas pela Polícia Civil. A esposa da vítima, Kátia Duque, estava com o marido no carro. Ela narrou como tudo aconteceu. A mulher não foi atingida por pouco e só percebeu o que tinha acontecido quando o marido caiu inconsciente no colo dela. A gente estava no trabalho, a gente saiu do trabalho e estávamos vindo para casa. Chegamos na porta de casa, paramos o carro, erguemos os vidros, fomos abrir a porta e chegou esses miliantes de moto e atiraram. Quando eu vi, já estava dando os tiros, a gente ergueu o vidro. Quando foi abrir, os caras estavam dando os tiros. Eu sabia que era tiro, porque daí em seguida a moto pegou e saiu no rasgo. Só que eu não vi quem que era, não deu para ver nada. Foi muito rápido, a ação deles foi muito rápida. O homem foi imediatamente encaminhado ao hospital, mas não resistiu. Na pequena cidade, o caso ganhou grande repercussão. Assustados, moradores não quiseram falar sobre o caso. A polícia investiga o caso e cada detalhe pode fazer a diferença. Na ficha da vítima, apenas um processo trabalhista e um termo circunstanciado por ameaça. Ainda assim, a família afirma que ele não tinha inimigos. Geraldo trabalhava como jornalista e tinha um jornal próprio, onde falava sobre a cidade. Ele também era querido por realizar ações solidárias para arrecadar brinquedos e cestas básicas para crianças e famílias vulneráveis. Ele era uma pessoa que trabalhava muito para o social, ele fazia o Natal Solidário aqui na cidade de Potim, todo mundo conhece ele. Ele ajudava sempre, ele amava a fazer a obra social e... A gente é evangélico e também a obra na igreja. Ele era uma criatura, que eu falar dele, é sensacional, extraordinário. Um homem que eu não tenho o que falar. Ele era uma pessoa excelente, excelente. A família nos recebeu muito bem, Nicolini, eles conversaram conosco. Você viu a esposa da vítima, a Kátia, ela mostrou exatamente o que aconteceu, o ponto onde aconteceu, onde o carro parou, o veículo no qual eles estavam no momento do crime, ele foi retirado dali e ele está com um parente, porque eles não querem ele por perto, com os vidros quebrados, inclusive, para não trazer esse sentimento de desespero que a vítima passou no momento em que aconteceu. Só futuramente ela disse que vai recuperar esse veículo, tentar recuperar ou ver o que vai fazer com ele, né? Os vidros estão quebrados, a polícia veio, fez a investigação desse veículo ainda no local, e também fez a verificação documental, depois de constatar que não havia nada de errado com a documentação do carro. E depois de ter colhido todas as provas que conseguiu ali no local, o carro foi liberado então, mas eles preferiram deixar o veículo na casa de um parente e tirar ele dali, Nicolini. Então, a família segue sofrendo e tentando entender o que aconteceu ali na cidade de Potim, como eu disse, uma cidade tranquila. As ruas, eu andei por várias ruas dessa cidade para falar a respeito do caso, os moradores sabem o que aconteceu, não querem falar.
e é tudo muito tranquilo por lá, poucas pessoas nas ruas, um movimento nada intenso de carros, uma tranquilidade ali, aquelas cidades de interior mesmo, bem pequenas, e está todo mundo tentando entender o que aconteceu com essa vítima, o Geraldo Duque, Nicolini, um homem de 61 anos, jornalista, conhecido na cidade e que aparentemente, como a família falou, não tinha inimigos. Mesmo assim, como eu falei agora na reportagem também, a polícia vai levar em consideração esse termo circunstanciado de ameaça que foi registrado pela vítima. É isso, meu querido Luiz Eugênio. A polícia agora precisa esclarecer esse fato, né? Nós que somos jornalistas nem sempre agradamos a todo mundo, mas temos que noticiar, temos que levar as informações. Então precisa ver se tem alguma ligação com crime de ofício, ou seja, dele ter sido morto por exercer a função de jornalista, se foi alguma tentativa de assalto. Agora, o que chamou a atenção é que não levaram um carro, não levaram nada, poderiam ter levado, né? E é isso que chama a atenção. Agora, se tem mais alguma coisa que nem a mulher, nem ninguém sabe, a polícia vai descobrir. E é isso que a gente quer acreditar. Luiz Eugênio volta com mais detalhes a qualquer momento aqui no Brasil Urgente Vale, volta com outras informações. Muito obrigado, Luiz Eugênio. Essa violência assusta a população. Potim é uma cidade pequena, uma cidade onde muita gente se conhece. Geraldo era uma pessoa conhecida, tinha um trabalho social que fazia anualmente. Tinha lá o seu jornalzinho, sua página na internet, fazia as publicações, trazia as informações que achava pertinente. Como a gente viu, morava numa casa boa, tinha uma vida estável e agora a polícia precisa investigar. O caso está na delegacia de Potim, Aparecida, Guaratinguetá seccional. A gente espera que o caso seja elucidado o mais rápido possível.